Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Olá, mulherada! Aqui estamos de novo para continuar conversando sobre a ginecologia natural. Uma coisa que muita gente me pergunta é: Bel, como é a consulta da ginecologia natural? E eu costumo responder: consulta de ginecologia natural é uma consulta ginecológica como qualquer outra, só que totalmente diferente. Bem diferente. Assim, ela é uma consulta como qualquer outra no sentido de que a paciente vai até mim, me procura, eu tenho um consultório médico, que também é um consultório como qualquer outro, só que diferente. Eu convido todas, inclusive, a conhecer aqui no Rio de Janeiro. Atualmente eu atendo em Vargem Grande, que é um bairro afastado, um bairro rural, bem no meio da natureza. A casa da ginecologia natural é na floresta, é na natureza. Mas é um consultório, ele tem uma decoração diferente, ele tem uma maneira dos móveis estarem ali um pouco diferente, mas é um consultório. A paciente vai até mim, expõe as suas queixas, expõe as suas questões e a gente conversa, né? E, se necessário, eu peço exames, existe o exame ginecológico também, caso necessário, eu avalio exames, eu prescrevo tratamentos, como todos os médicos fazem, né? Mas no que se difere, né, a consulta da ginecologia natural da consulta da ginecologia convencional? A primeira coisa é que, né, muitas mulheres se queixam, né? Muitas mulheres chegam até meio traumatizadas, né, com consultas ginecológicas. Infelizmente, o consultório ginecológico é um espaço que deveria ser um espaço de muito acolhimento, né, de muita compreensão, onde as mulheres poderiam expressar, se colocar, né. É uma coisa bastante íntima também, né, a ginecologia, né, porque trata-se dessa região que é uma região bastante íntima da mulher. E acaba sendo um lugar, infelizmente, de muito trauma, muita exposição, muita vulnerabilidade. Muitas mulheres contam histórias bem ruins, até mesmo de abusos, né? Sabemos até mesmo essa campanha ótima que está acontecendo no Instagram, Onde Dói. É muito comum se falar da consulta ginecológica, né? Infelizmente, acontece realmente abusos reais. Muitas vezes também não chega tanto, né? Não chega a esse ponto de abuso, mas acaba não sendo um espaço de escuta e acolhimento. E toda consulta médica deveria ser. Então, na verdade, a consulta em ginecologia natural, ela é uma consulta como deveria ser as consultas médicas todas, né? Que é uma consulta centrada no paciente, centrada na pessoa que vem procurar. A medicina toda deveria ser assim, né? Centrada no ser e não centrada no médico, nem muito menos centrada nos exames. Então, a primeira grande diferença é o tempo que se despende. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, devido a uma grande prevalência, um grande domínio dos planos de saúde, acontece muito das consultas serem extremamente rápidas. Isso é uma queixa, talvez a principal queixa. Consultas de 10 minutos, consultas de 15 minutos, isso daí é uma coisa absolutamente inaceitável. E os planos de saúde, eles impõem isso aos médicos, né? Os planos de saúde, o que acontece com os planos de saúde? Os planos de saúde, eles cobram muito caro as mensalidades das pessoas e repassam para os médicos, para os profissionais, valores, assim, muito baixos pelas consultas. Exatamente objetivando o quê? Quantidade e não qualidade. Eles desejam de nós, médicos, que nós atendamos o maior número possível de pacientes no menor
intervalo de tempo possível. Então, não querem consultas de qualidade, querem exatamente quantidade de consultas. Então, os médicos que atendem plano de saúde, eu não atendo plano de saúde exatamente por isso, porque eu me recuso a atender uma mulher em 15 minutos, nem mesmo em 20 minutos, nem mesmo em 30 minutos. Acho que é possível se fazer uma consulta de qualidade num tempo mínimo de talvez 40 minutos, dependendo da especialidade, tá? Mas a ginecologia natural, como ela tem uma abrangência muito grande acerca de muitos processos femininos, menos de 1 hora eu considero impossível. E o valor que todos os planos de saúde, mesmo os mais caros, repassam para a gente, não tem como a gente fazer esse tipo de oferecer esse tipo de serviço para o paciente. Então, os médicos acabam se submetendo a isso e atendendo essas consultas extremamente rápidas para compensar financeiramente. O que é um caminho, uma escolha completamente errada, né? Eu sempre falo que se todos os colegas se recusassem como eu me recuso, os planos de saúde seriam obrigados a rever isso e valorizar o nosso trabalho e pagar o valor adequado por uma consulta para que a gente possa oferecer o tempo que os pacientes merecem, correto? E a ginecologia natural, ela oferece, antes de tudo, muita escuta. A mulher, ela vem e ela vai contar detalhadamente a história dela. É muito importante se falar o que levou ela à consulta e toda a história que envolve aquele processo. Uma coisa bastante interessante a se falar a respeito da consulta ginecológica é que não existe a consulta ginecológica de rotina. Até onde eu sei, só no Brasil existe essa cultura, porque é uma cultura, tá? Nesse ponto, eu posso falar para vocês que nem mesmo a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia fala sobre a obrigatoriedade da consulta ginecológica anual. Isso é uma cultura, é uma crença. Na maioria dos outros países, na verdade, nem existe mesmo esse acesso inicial das pacientes diretamente ao médico especialista. De uma forma geral, existe o médico generalista. Quando os pacientes têm queixas, problemas, sintomas, eles procuram um médico generalista. O médico generalista, ele é capaz de resolver a maioria dos problemas gerais, inclusive problemas de ordem feminina, de ordem ginecológica, os mais básicos. E esse médico generalista avalia a questão e, quando a questão é muito específica, vai encaminhar, no caso, aquela mulher para o especialista, no caso, o ginecologista. Aqui, os pacientes, de uma forma geral, vão direto ao ginecologista, vão direto ao especialista. E se criou essa ideia de que a mulher tem que ir ao ginecologista anualmente, mesmo sem estar sentindo nada. Não sei quem foi que inventou isso, sei que é claro que também a maioria dos ginecologistas abraçou isso com muita alegria e perpetua essa ideia, né? Então, além de tudo que a gente carrega aí de peso, de culpa, de obrigação, ainda tem mais esse peso, essa culpa, essa obrigação de estar com seus exames em dia. Eu recebo muitas mulheres envergonhadas, dizendo que não se cuidam. Eu não me cuido, eu sou irresponsável comigo mesmo, eu não cuido da minha saúde, eu sou negligente. Mas por quê? Eu tô achando você ótima. Tô achando você super saudável, como assim você não cuida da sua saúde? Porque eu não vou ao médico através de consulta de rotina. Fulana, há quanto tempo? Há 1 ano e meio, há 2 anos. Como assim? Não existe isso. A consulta ginecológica anual não existe. Essa obrigação de se ir ao consultório sem estar sentindo nada. O ginecologista, assim como qualquer outro especialista, é um médico que a gente procura quando a gente está precisando dele. Não existe tampouco a rotina de exame ginecológico obrigatório anual. Isso não existe mesmo. E assim, a mulher que segue isso, ela está seguindo algo que alguém falou para ela seguir. Então ela não é a culpada. O grande problema está exatamente no profissional que mantém ela com essa crença.
que fala com ela que ano que vem ela tem que voltar, que briga com ela se passou mais de um ano e ela não voltou. E aí a gente entra num outro assunto muito importante, que é exatamente a cultura dos exames desnecessários. Que ela está centrada, sim, nos planos de saúde, no incentivo dos planos de saúde a isso, que tem relação com a consulta também rápida, né? No qual você não escuta o paciente, você não tem tempo para ouvir o paciente, para conhecer o paciente. Eu escuto muitas mulheres falando, o médico mal olhou na minha cara, e eu sei que isso é real. O exame também é feito de qualquer forma, o exame físico, e o médico vai lá e pede uma porção de exames laboratoriais, exames de imagem, achando que aqueles exames vão substituir algo que é insubstituível, que é a clínica. A clínica é insubstituível. O que é a clínica? É exatamente a entrevista, a chamada anamnese, a conversa, e o exame físico. Nenhum exame de imagem, esses exames eles são chamados exames complementares. Então, o correto não é você fazer o exame para você procurar se tem algo de errado com aquela pessoa. Você vai escutar aquela pessoa, você vai examinar aquela pessoa e caso ela tenha queixas, caso ela tenha sintomas, caso ela apresente sinais no exame físico, a partir de uma suspeita diagnóstica, você vai usar esses exames complementares para fechar um raciocínio diagnóstico. Tanto os de sangue, quanto os de imagem, quanto quaisquer outros. Eu percebo que muitas mulheres ficam bastante impressionadas quando descobrem isso, né? E aí, entrando no terreno dos exames, o exame preventivo é o principal, né? A própria ideia do preventivo enquanto esse nome, que é um nome popular, né? O nome correto dele é colpocitologia oncótica ou exame preventivo Papa Nicolau. Eu tenho um podcast que eu falo especificamente sobre ele. Quem quiser saber mais, procura mais. Ele também não é um exame anual, e isso não é minha opinião, isso é a recomendação oficial do Ministério da Saúde. Ele é um exame que rotineiramente deve ser colhido a cada 3 anos em mulheres assintomáticas. Então, nem mesmo para a coleta do exame preventivo, a mulher precisa procurar o ginecologista todo ano, assim como esse exame também não precisa ser colhido exclusivamente pelo ginecologista. Já os demais exames, que infelizmente muitos colegas pedem, entre aspas, nessa rotina ginecológica, são completamente errados de serem pedidos em mulheres que não apresentam nenhuma queixa, nenhum sinal, nenhum sintoma. Ultrassonografia transvaginal não é exame de rotina. Pedir ultrassonografia transvaginal em mulher sem sintoma, sem queixa, não é apenas desnecessário, é errado. Existem muitos estudos já falando sobre essa investigação excessiva. Exames de sangue também, né? Check-ups de sangue. Então, as pessoas vão ao médico todo ano, alguns vão até de 6 em 6 meses. Nossa, eu fui nesse médico, esse médico é muito bom, me pediu esse tanto de exame, e vai com aquele monte de exame e acha que está super cuidando da saúde e que aquele médico é um médico muito prevenido porque pediu 400 mil exames, que não sabe nem para que pediu. Na verdade, ele não pediu para nada. É uma coisa, tipo, para fazer um check-up, para estar procurando, não sabe nem o que. A gente aprende na faculdade a saber o que a gente está procurando e saber o que a gente pretende fazer com aquele resultado. Então, é uma checagem de enzimas hepáticas, marcadores tumorais, rim, ultrassonografia do abdômen, ultrassonografia da tireoide. Gente, isso não faz sentido. E estudos comprovam que isso não aumenta a expectativa de vida das pessoas, isso não aumenta a qualidade de vida das pessoas, isso não diminui a incidência de câncer. Isso não traz nenhum benefício real para as pessoas, né? E isso entra bastante em um outro debate bastante interessante, que é a respeito do que é ter saúde. O que é cuidar da saúde? Essa cultura de que cuidar da saúde é ir ao médico e fazer exame é uma cultura completamente errada, né? É uma cultura completamente colonizada, na qual você sai do foco do que realmente importa,
né? Eu também tenho medo de ficar doente, eu também tenho medo de ter câncer, eu também tenho medo de descobrir de uma hora para outra uma doença gravíssima que vai me matar em pouquíssimo tempo. Mas a maneira de eu prevenir disso acontecer não é eu indo ao médico e fazendo exame. Não é eu buscando loucamente o diagnóstico precoce. Inclusive, nem sempre o diagnóstico precoce é tão positivo assim para as pessoas, né? A prevenção do adoecimento, ela consiste, na verdade, em se ter uma boa qualidade de vida. E a boa qualidade de vida, o que previne realmente o adoecimento, o que previne realmente o câncer, é sem dúvida alguma o que todo mundo sabe. Boa alimentação, prática regular de atividade física, uma vida ao máximo possível livre de estresse, boas relações, uma boa relação com o seu próprio corpo, perdão, auto-perdão, meditação, contato com a natureza, pegar sol, fazer caminhada. Isso sim tem comprovação científica. Meditação tem comprovação científica de ser benéfico para a saúde, diminuir pressão arterial, prevenção de diversas doenças psíquicas e físicas, comprovadamente. E quem é que se dispõe a meditar todos os dias? Meditar é difícil, se alimentar bem é difícil, se exercitar é difícil porque a gente está o tempo todo girando para servir um sistema, na verdade. A gente às vezes não para questionar que muitos dos nossos atos que a gente faz automaticamente, a gente está simplesmente servindo um sistema. A um sistema que não nos serve. E que ele nos adoece. E que ele nos leva, até mesmo quando a gente pensa em estar cuidando da nossa saúde, a gente está voltando a servir a ele. A gente está voltando a buscar excesso de exame, excesso de medicamentos, excesso de química no nosso corpo, que nos causa também estresse, que nos leva a diagnósticos errados muitas vezes, nos leva a falsos diagnósticos, nos leva a overdiagnoses. Então, todas essas reflexões acerca da saúde são bastante importantes. Esse conceito da saúde é bastante importante da gente ter, de qual roda a gente gira, né? Se a gente gira a roda da saúde ou se a gente gira a roda da doença. Então, a consulta médica ela deve ser centrada na saúde. A consulta ginecológica, ela busca, na ginecologia natural, está centrada na saúde. Está centrada na mulher. Está centrada em decisões compartilhadas. Então, eu busco alguns detalhes, né? Eu busco não ter, por exemplo, a mesa entre eu e a paciente. O exame ginecológico também é um tema bastante importante, né? Porque realmente é um lugar de muito medo. Muitas mulheres falam muito sobre ser doloroso e tal. E o exame ginecológico, primeiro que muitas vezes ele é dispensável, tá? Nem todas as pacientes que vão ao meu consultório são submetidas a esse exame. A maioria é. Mas muitas vezes não, muitas vezes a consulta ginecológica ela consiste numa conversa. E uma coisa importante até, quando a gente fala que a consulta anual não é fundamental, não é obrigatória, é que a mulher também ela não tem que estar doente para procurar o médico, tá? Ela pode procurar a ginecologista porque ela quer conversar, porque ela quer falar sobre contracepção, ela quer falar sobre sexualidade, ela quer falar sobre o ciclo. Não necessariamente ela tem que estar mal, se sentindo mal e doente. Mas ela tem que estar sentindo necessidade de um apoio profissional para alguma questão, ok? Então, muitas vezes, se ela quer simplesmente conversar sobre o ciclo menstrual dela, por exemplo, não tem necessidade dela ser examinada. E o exame, inclusive eu ofereço o exame na maioria das vezes como algo que ela pode e tem o direito de dispensar. Mas, também dependendo da queixa da mulher, né, ele acaba sendo necessário sim, né? Quando a mulher se queixa, por exemplo, de algum tipo de inflamação, de algum tipo de ferida. Ai, tem uma coisa estranha aqui na minha vulva, eu não sei o que é. Eu tô com corrimento, ou alguma questão no colo do útero, ou quando precisamos colher o exame Papa Nicolau, sim, eu colho.
Claro que eu colho, como mulher também colho. E aí a gente vai sim ter a consulta, ter o exame ginecológico, o exame físico. Eu não trabalho com perneira, tá? A perneira ela é também dispensável. A mulher se deita na maca, eu trabalho com o autoexame, no qual a própria mulher passa o espéculo nela mesma, isso só mostrando, né, na prática, mas é bem legal, as mulheres gostam bastante, e só essa questão, né, primeiro que a gente já conversou bastante, a minha consulta ela costuma demorar 2 horas, então a gente já conversou bastante, a mulher já está bem relaxada, bem à vontade, a gente já estabeleceu uma conexão, uma relação. Então, e essa questão de eu oferecer o espéculo vaginal, né, aquele chamado bico de pato, ela mesma introduz na própria vagina, eu ensino ela mesma a abrir, eu vou olhar, eu vou examinar, é claro, o olhar profissional, o olhar médico, mas eu mostro para ela com o espelho, é uma coisa tão simples, né, e que a imensa maioria das mulheres nunca viu, a sua vagina por dentro, tirando o fato de várias que nunca nem se deram, né, a coragem de olhar, devido a uma série de opressões aí sofridas, de olhar por fora, né? Mas muitas, a maioria nunca olhou por dentro. E já passou por diversos exames ginecológicos, anualmente, a vida inteira, todo ano indo ao médico ginecologista, e nunca ninguém mostrou com um espelho, é uma coisa tão simples. E que a maioria fica completamente encantada de visualizar o colo do útero, de entender ali como que é o normal, para poder compreender também quando algo anormal estiver acontecendo. Tudo isso leva a um caminho para a autonomia. A ideia é que a consulta ginecológica seja um caminho que leva a mulher ao conhecimento do próprio corpo, ao entendimento sobre si mesma e a um caminho de autonomia. É um caminho também, é um espaço também de decisões compartilhadas, né? Então ele não é centrado no exame, ele não é centrado nem no pedido de exames, nem na análise de exames. Ele é centrado na mulher, no desejo da mulher, o que ela espera, né? E aí a gente vai decidir juntos os próximos passos também, né? Eu vou estar sempre, óbvio, dando a minha opinião, claro, ela foi até mim porque ela quer a minha opinião e ela vai ter a minha opinião. Mas junto com ela e junto com o perfil dela e junto com o que eu enxergo, que ela vê dela mesma, que ela compreende dela mesma e a compreensão dela mesma, o olhar dela mesma sobre ela mesma é sempre o principal, muito mais até do que o meu olhar sobre ela, vão levar ao encaminhamento dos próximos passos. Claro, trabalhamos com diagnóstico, com hipótese diagnóstica, com pedido de exame quando necessário, sempre explicado, muita explicação acerca do que exame é esse, como ele vai ser feito, por que eu estou pedindo, o que eu espero dele, o que a gente vai fazer quando a gente tiver o resultado, qual caminho vai poder ser seguido, qual caminho vai ser traçado, caso venha isso, caso venha aquilo. E sim, o tratamento natural. E aí, a partir das queixas e de tudo que foi conversado, vai ser prescrito tratamentos naturais, cuidados naturais, formas de se lidar diferente com a sua saúde ginecológica também, né? Eu falo bastante, explico bastante para a mulher sobre o ciclo menstrual, sobre a relação com o ciclo, sobre como observar e lidar com o ciclo. Isso é um ponto bem importante que está presente em todas as consultas. E a história dela, a relação dela com a identificação com aquele processo que ela está passando, a expectativa dela, o olhar dela sobre ela e sobre o que aquilo está causando nela. Então, não deixa de ter um pouco, né, bastante até de psicologia envolvida, sem dúvida. Existe muito envolvimento emocional, existe choro, existe risada, existe bastante intimidade, existe uma relação profunda que se estabelece ali entre o médico e o paciente. Não é nem um pouco raro eu me apegar às minhas pacientes, eu me apego muito a elas, muitas delas se tornam minhas amigas para a vida.
Eu aprendo muito com elas, com muitas delas, são minhas grandes mestras. Muitas chegam já com uma carga de conhecimento muito grande acerca de si, acerca, inclusive, também de plantas, de tratamentos naturais. Então, são grandes mestres também que se apresentam na minha frente. É uma característica da consulta ginecológica, da ginecologia natural, é ter esse lugar de igualdade, sabe? Ele se torna quase que uma conversa entre mulheres, né? Claro que uma das partes detém um conhecimento, que a outra parte veio buscar, mas que não tem esse lugar de superioridade, sabe? Eu vejo que a consulta ginecológica convencional ela se transformou, infelizmente, num espaço de perpetuação do aprisionamento, da colonização dos corpos femininos, sabe? Inclusive essa questão da consulta anual obrigatória, ao meu ver, é muito isso, sabe? Essa perpetuação do aprisionamento, do apoderamento do sistema sobre os corpos femininos e sobre a sexualidade feminina. Então é um lugar, e inclusive o exame, né, é um lugar onde a mulher não tem o poder, uma terceira pessoa vai olhar ali e não vai dar a ela o direito de olhar. É um lugar de dor, é um lugar onde ela acredita que alguém entende do corpo dela mais do que ela e que a pessoa vai dizer para ela como tá e o que ela deve fazer e vai determinar tudo e ela vai seguir sem se achar a grande especialista naquilo, que é o que ela deve ser. Achando que ela precisa daquela terceirização sobre o cuidado sobre o próprio corpo. E a ideia da ginecologia natural é ajudar a mulher a encontrar o caminho de reapoderamento do próprio corpo. O caminho da autonomia, o caminho de aprender, o meu objetivo sempre é que a mulher aprenda a caminhar sozinha, o caminho de cuidado da própria saúde. Então a minha ideia sempre é que ela nem volte muito mais vezes. Por mais que eu me apegue a ela, eu fico feliz em pouco tempo tá dando a alta para ela, né? Saber que ela já sabe, ela já tem os instrumentos e o conhecimento necessário e a firmeza necessária para que ela saiba que ela, de uma forma geral, né, em se tratando da saúde básica da mulher, de uma forma geral, ela pode sim cuidar-se, sem precisar da ajuda, né, do especialista. Ele vai entrar quando algum desequilíbrio mais profundo e mais importante acontecer. Mas que o autocuidado e o cuidado corriqueiro, ele pode, claro, ser feito de uma forma autônoma e de uma forma individual de cada mulher. E esse é o grande objetivo da consulta ginecológica, na ginecologia natural, que ela seja esse espaço de escuta e esse espaço de empoderamento da mulher. E eu encerro essa conversa falando para vocês que esse trabalho que eu faço é um trabalho diferenciado, sim, é um trabalho especial, sim, mas ele é, como eu falei, apenas a forma correta de se exercer a boa medicina. E embora, infelizmente, ainda se encontre talvez pouco isso, cada vez mais tem médicas ginecologistas e médicas de outras especialidades interessadas nessa forma de atender. Cada vez mais médicas têm me procurado, querendo aprender sobre a ginecologia natural, querendo fazer meus cursos. Então, se você tem uma médica do seu coração, se você é médica, mostre esse podcast para seus colegas. Se você é uma mulher um pouco desiludida com a especialidade médica, respira, que o nosso exército já está sendo formado e cada vez mais vão ter médicas no que depender de mim, cada vez mais médicas ginecologistas naturais oferecendo esse tipo de atendimento, que é o que todas as mulheres merecem. E sim, também, inclusive, principalmente, as usuárias do SUS. Nós já estamos dando o nosso jeito de chegar lá. Obrigado pelo apoio. Conto com a ajuda de vocês.
Tchau, tchau, um beijo grande. Para mais conteúdos úteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.